Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise São Francisco. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Semadem. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos aqui, Elisângela Bredeu, Karine Leal e eu, Marcelo Celucci. Ok, obrigado. Chefe. Bom dia a todos. Pelas chefes estamos eu, Sonali, Tiago, Meuser, Sérgio, Daniela e Antônio. Ok, obrigado. Semig. Bom dia, Joaquim. Aqui está Diogo Carneiro e a Jeane também vai participar com a gente hoje. Ok. Inema, Bahia. Bom dia, Joaquim. Quem está falando aqui é Omo Lacerda, da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia. Então, só quem vai participar aqui hoje sou eu mesmo. Ok, obrigado. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha Sedurbis. Estou acompanhado de Napoleão da 10 e Carlos do Ibama. Ok, obrigado. Segundo Distrito Naval. Bom dia a todos. Comandante Eduardo, Segundo Distrito Naval, Bahia. Ok. Codevas, sede. Bom dia, Joaquim. Então, Tadeu e Valdemiro aqui. Um abraço para vocês, bom trabalho. Ok, obrigado. Bom, Projeto Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Projeto Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. E o Projeto Jaíba, etapa 2. Ok, obrigado. Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles. Ok. Projeto Tourão. Walter Farias. Ok. CCE. Bom, está congelado. Professor Ivonilde. Bom dia a todos. Ok, ouvimos agora. Ok, bom dia. Obrigado. Estamos aqui com a Isabela. Tá certo, obrigado. Aluna do mestrado. Ok, ONS Brasília. Lancelotti, bom dia para todos de bom, Joaquim. Ok. ONS Recife. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, eu, Giovanni e Laiana. Luana deve estar chegando daqui a pouco. Ok. Bom, tem o ONS Rio que ainda não está na sala. Tem uma sala que eu não estou conseguindo identificar. Quem eu não chamei ainda, que gostaria de se apresentar nesse momento? Joaquim, já chamou os estados? Chamei. Então, IGAM. Ok. Bom dia a todos. Heitor, pelo IGAM. Hoje a gente tem duas presenças aqui também. A nossa engenheira química da área de qualidade, a Carol, e também o Guilherme Frist, que é da Superintendência de Políticas Regionais, que é quem faz a ponte entre os CISEMAS e os nossos conselheiros das unidades colegiadas. Ele veio também participar da reunião para tomar conhecimento de como está a situação aí do São Francisco em todos os aspectos, tanto da questão dos reservatórios quanto da qualidade da água. Ok. Comitê de São Francisco, Anivaldo. Bom dia a todos, aqui de Maceió, acompanhando a reunião do comitê. Obrigado. Ok, obrigado, Anivaldo. Alguém mais que eu não conectei? Bom dia a todos, Joaquim. É uma mineração Caraíba. Ok, obrigado. Bom, obrigado. Quando a ONS entrar no Rio, eu peço para eles se apresentarem. Como sempre, vamos iniciar com a apresentação do Semadem sobre as condições meteorológicas passadas e a sinalização futura. Semadem. Muito obrigado, Joaquim. Próxima figura, né? Temos a chuva da última semana. Choveu de forma irregular, né? Pouca chuva. Sabemos que estamos já na época de transição. Aí na figura da esquerda dá para ver que teve alguma precipitação localizada na parte de Três Marias, na parte alta,
depois teve um pouco no centro-norte da Bahia, no trecho mais baixo do São Francisco. Em termos de anomalia, é interessante porque mesmo tendo chovido pouco na região de Três Marias, vemos que está mais ou menos dentro da média, sinal que justamente a média está mais baixa agora em abril, porque nós já estamos em situação de transição. Mas de uma forma geral, digamos que choveu mais ou menos dentro da média, talvez um pouco para cima no trecho mais baixo do São Francisco. A próxima figura é a situação da bacia como um todo, destacando que março teve um episódio mais chuvoso no final do mês, especialmente no trecho de Sobradinho. Isso ajudou a média mensal de março, né, a média histórica, a ficar um pouco acima a média de março ficar um pouco acima da MLT. E agora em abril a média já é mais baixa, 86,7. Até o dia 6 nós temos 17 milímetros. Bom, a próxima figura é a situação meteorológica de hoje. Acho que hoje praticamente não precisa ser meteorologista para entender que temos uma frente fria aí passando por São Paulo, Minas Gerais. O que chama a atenção dessa frente fria é justamente o padrão da nebulosidade, né, quase de manual, bem limpinha, né, sem nebulosidade por trás e com pouca nebulosidade pela frente. Então esse também é um indício bastante claro de que essa frente fria é uma frente fria de transição, já de outono. E digamos, a previsão de alguma forma indica que essa frente vai continuar avançando um pouco, mas vai acabar virando uma frente estacionária e se dissipando aí entre o norte de Minas e a Bahia, ou seja, que ela vai transitar alguns dias em cima da bacia do São Francisco, né? Primeiro com uma frente fria e depois com uma frente estacionária em dissipação. Então o mapa de chuva para os próximos dias, ela mostra bem esse padrão. Vejam que há uma banda, né, de cor azul de chuva, de fato indo desde o Oceano Atlântico em direção à Amazônia, passando aí pelo norte de Minas e o sul da Bahia. Ou seja, esse seria o lugar onde essa frente vai descarregar os maiores acumulados. Ou seja, eles vão cair dentro da bacia de São Francisco, especialmente no trecho de Sobradinho. Mas vamos ver aí o detalhe depois. A próxima figura acho interessante, uma figura relativamente nova, acho que é a segunda vez que estamos mostrando, que é o que essa chuva prevista para os próximos 7 dias representa em termos de anomalias, né? Aí fica mais claro que, de novo, numa situação de transição, com uma média já mais baixa de precipitação, mas o trecho que será mais favorecido é aquele da região entre norte da região sudeste, oeste da região nordeste e parte da região centro-oeste, justamente parte da área onde está a bacia de São Francisco, né? Então, de novo, representam chuvas um pouco acima da média para a época. Então, agora indo para os detalhes dos diferentes trechos, temos primeiro a bacia como um todo. Como já falamos, a chuva se concentra mais no trecho central, aí especialmente Bahia, né, e também no centro-norte de Minas, e o modelo está indicando uma chuva de 40 a 50 milímetros nos próximos 7 dias a 10 dias, né, que pela figura anterior vimos que corresponde a um valor acima da MLT. A próxima figura, vemos o gráfico de Sobradinho, que tem acumulados um pouco maiores do que tem para toda a bacia, justamente porque a chuva se concentra ali. Então, chuvas que podem chegar a 50, 60 milímetros em 7 dias, 10 dias. Então, vimos que a MLT do mês está na casa de 80, então chover 60 numa semana realmente representa uma chuva acima da MLT. E em Três Marias nós temos um volume um pouco menor, comparativamente menor. A chuva vai ser mais irregular, né? Mais em forma de pancadas, mais localizadas. Estamos falando da próxima figura, Três Marias, e dá para ver também na figura do lado que a curva está mais deitada, né? Ou seja, que não é uma chuva, primeiro, nem tão abundante, nem tão sistemática. Então a chuva realmente vai se tornar um pouco mais irregular, tanto no espaço quanto no tempo. E a última figura da parte meteorológica é a tendência para a segunda semana,
mostra à esquerda a chuva prevista e à direita o que representa essa chuva em termos de anomalia. Basicamente, para a segunda semana, nós temos também alguma precipitação, talvez mais no trecho de Três Marias, com volumes que estariam mais ou menos dentro da normalidade. Então, abril está começando relativamente bom, né? Porque nós temos uma primeira semana com chuvas até acima da média, seguida de uma segunda semana que estará mais ou menos dentro da média. Então, isso da minha parte, passo o microfone para a Cátia. Bom dia novamente, pessoal. Então, vamos focar somente na bacia de Três Marias, né, que representa a parte alta da bacia do Rio São Francisco. No gráfico superior, acompanha o desenvolvimento da precipitação, lembrando que as barras em cinzas representam a média climatológica mensal e as barras azuis representam o que de fato foi observado de chuva. No quadro ao lado, né, nós temos um resumo, né, de outubro a março, que representa o período chuvoso dos últimos anos, e na parte final desse quadro nós temos o que aconteceu em março e em abril. Então, nos últimos dias de março, né, teve uma chuva bastante volumosa, né, o que fez com que nós fechássemos o mês quase, né, com 85% da climatologia. Em março foi observado 145 milímetros de precipitação e nesses 7 primeiros dias de abril já foram observados 19 milímetros de precipitação, que representa algo em torno de 30% da climatologia. Na figura inferior, nós temos a tradução dessas precipitações em vazões. Então, acompanhe no quadro inferior, a linha preta representa a vazão histórica mensal, né, nossa MLT. A linha roxa representa o que aconteceu de outubro de 2018 até abril de 2019. A linha rosa representa o período anterior, ou seja, outubro de 2017 até setembro de 2018. E a linha cinza representa o crítico, que foi de outubro de 2016 a setembro de 2017. E a linha marrom representa os mínimos históricos mensais. Aqui não representa um ano, uma sequência de anos específicos, né, uma sequência de meses específicos. Representa os mínimos absolutos mensais que já foram observados nessa bacia. Então, novamente, no quadro ao lado, nós temos o resumo da estação chuvosa. Lembrando que para vazão, nós temos o deslocamento de um mês, né, aqui representando de novembro a abril. Então, veja que nos últimos anos nós temos, né, vazões também abaixo da MLT, também abaixo do esperado. E nos últimos meses, né, março e abril, nós também tivemos, né, vazões bem abaixo do esperado. Lembrando que para março, devido àquelas chuvas que aconteceram nos últimos dias, né, elevou-se o valor de vazão, fechando o mês com 915 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 85% da MLT de vazão. E em abril de 2019, os 3 primeiros dias de abril de 2019, nós estamos com 508 metros cúbicos por segundo, que representa algo em torno de 75% da MLT. Em termos de previsão, no próximo slide, por favor, no quadro superior, novamente, nós temos o acompanhamento da precipitação, lembrando que aqui as barras representam cada dia de precipitação e na sequência nós temos várias barras coloridas que representam os membros de previsão de precipitação. A barra vermelha representa a média desses membros. Na figura inferior, nós temos o desenvolvimento da vazão, né, os valores observados de vazão nos últimos dias. Na sequência, tem uma linha cinza que representa a nossa simulação, nosso modelo hidrológico, né, com base na chuva observada do fim de semana. E, na sequência, várias linhas pontilhadas coloridas que representam os membros de previsão de vazão. E a média desses membros está representada pela linha vermelha. Então, nos próximos dias, né, o nosso modelo hidrológico está nos dando vazão na ordem de 455 metros cúbicos por segundo. Aqui é importante deixar claro que o nosso modelo é de chuva-vazão. Então, ele vai dar uma resposta hidrológica em função da entrada de chuva que nós estamos colocando. Nesse caso, nós temos a previsão do GFS, que é o que o Marcelo Sully acabou de apresentar para vocês, e uma vez que existem erros na entrada de chuva, ou seja, na previsão, na quantidade de chuva que está sendo prevista para aquela região, obviamente o modelo hidrológico também vai embutir esses erros. Então, aqui é importante deixar claro que nós temos
tanto o erro da parte de previsão de precipitação, quanto um erro embutido na parte de previsão da vazão em si. Então, nós temos que olhar com cautela, né, todos esses valores e nosso modelo ele é calibrado ele está ajustado para pegar as vazões mínimas, né? Então, isso quer dizer que quando a gente tem um pico de vazão, nós podemos, obviamente, né, nós temos um erro embutido. E esse erro ele fica maior quando a gente tem os picos de vazão do que quando a gente tem as vazões mínimas, né, que está sendo observado para essa bacia. No próximo slide, por favor, nós temos então agora os cenários de vazão, né? Novamente, as linhas pontilhadas coloridas, elas representam cenários de vazão que foram criados, né, foram desenvolvidos pelo nosso modelo hidrológico a partir de cenários de precipitação, sendo ele precipitação na média histórica, acima e abaixo, 25% acima e 25% abaixo dessa média histórica, e um cenário de precipitação que representa o período de abril a setembro de 1999. Esse período foi escolhido por ser o nosso período crítico, um período em que teve as menores precipitações, né, nesse período de abril a setembro. Então, o nosso modelo hidrológico, ele nos indica, né, para o período abril a setembro, uma vazão média na ordem de 266 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 78% da MLT para esse período. Caso nós tivéssemos precipitações iguais às ocorridas em 1999, que seria, no caso, a crítica, né, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 223 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 66% da MLT. Vejam que nós estamos entrando num período em que os cenários diferem pouco, né? Então, a tendência é de que se nós tivermos chuvas 25% acima, 25% abaixo no próximo período, vai fazer pouca diferença no cenário de vazão. Isso nos dá uma certa confiabilidade para tratar, né, um pouco melhor a gestão desse recurso hídrico. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Houve realmente em março uma sensível melhora, né, que foi mostrada aqui em relação ao que vinha acontecendo, principalmente em janeiro, tá certo? O que fez com que as previsões, claro, vão repercutir nos armazenamentos dos reservatórios, né? Nós vamos ver com detalhes na apresentação do ONS. Alguém tem alguma pergunta específica sobre essa primeira parte da reunião da meteorologia? Não. Então vamos passar para o ONS e vamos então ver a repercussão dessas previsões e a sinalização futura. Bom dia a todos, estamos escutando? Como sempre, nós vamos fazer uma mostrar as condições hidrológicas e a simulação, né, de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Próximo, em termos de condições hidrológicas, mostro aí para vocês o mês de março, né, só destacando ele, para a gente fazer uma avaliação do fechamento, e esse mês de abril com 7 dias verificados, né, apenas 7 dias. Então, esse mês de março de 2019, nós, em termos de vazões naturais da Três Marias, nós tivemos com 84% da MLT, o que equivale ao 40º pior de toda a série, né? Em termos de vazões incrementais, 37% da MLT é a 5ª pior série. E em termos de vazões totais a Sobradinho, 45% da MLT, o que equivale à 8ª pior série. Na próxima apresentação, né, no caso, nós iremos juntar esse mês de março aí com esse período, né, que está dezembro a fevereiro hoje, no caso será dezembro a março. E aí destacar esse mês de abril, esses primeiros dias, Três Marias, com 66% da MLT esse ano de 2019, o que equivale à 22ª pior série. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, 65% da MLT, quer dizer, estamos naquele período, né, de vazões de ascensão, né, então por isso que está a tendência é que até o final do mês isso baixe bastante, né, esse percentual de MLT das vazões incrementais a Sobradinho. Até agora, como eu falei, 65% da MLT é a 24ª pior série. Em termos de vazões totais a Sobradinho, como consequência da vazão incremental a Três Marias, da vazão incremental a Sobradinho, Três Marias e Queimado,
nós estamos com 73% da MLT, o que equivale à 32ª pior série. Como eu falei também, em termos de incremental, essa é a tendência dessa vazão total, a Sobradinho, é que até o final do mês, né, essa média baixe bastante. Né? Estamos só no início do mês e com aquelas vazões em alta, né? Vamos falar assim. O próximo, por favor. O cenário de afluência, né, como sempre, nós temos o cenário de curto prazo, né, com a chuva dos modelos Zeta e GFS, a previsão de chuva do modelo GFS, a previsão até a sexta-feira, na verdade foi a previsão que fizemos na quinta-feira passada, né, que é o dia da nossa revisão do PMO, e aí essa previsão vai até a sexta-feira que vem, tá? Então, essa primeira semana do nosso cenário é feito com essa chuva prevista dos modelos Zeta e GFS. E do período de 13 de abril até o final do ano, 30 de novembro, nós temos 3 cenários, né, em função, obtidos pelo modelo SMAP, em função da chuva histórica. Um cenário, né, cenário um pouco mais alto, é a chuva de 2006 a 2013, na verdade é a vazão obtida em função da chuva desse período. Tá? Um outro cenário é o período de 2013 até 2017, que são 5 anos, saliento que não são os últimos 5 anos, tendo em vista que esse ano de 2018 estava gerando resultados bastante altos, estava comprometendo o nosso objetivo, né, de um cenário mais intermediário. E temos um outro cenário com a chuva do ano de 2008, né, que é a pior, na verdade é a pior vazão, né, em função da chuva desse ano de 2008. Eu falei 18 errado, 2008. Próximo, por favor. E aí a gente mostra, né, os 3 cenários. Primeiro, né, o mais baixo, 176 metros cúbicos por segundo, né, a quinta pior série, 46% da MLT. Um cenário intermediário, ele está com 227 metros cúbicos por segundo, 59% da MLT, a nona pior série. E um outro cenário um pouco mais alto, né, 236 metros cúbicos por segundo, 61% da MLT, 14ª pior série. Engraçado que observem que entre o nono, 9 metros cúbicos por segundo, né, que seriam os dois intervalos, as 2 últimas séries, tem 5 posições, né? Eu até, na hora, né, chequei e realmente a série, né, é muito pequenininha a diferença entre as séries que estão. Então, isso não está correto realmente. Mesmo sendo uma diferença tão pequena, né, 9 metros cúbicos por segundo, mas a posição do histórico mudou bastante, né, de nono para 14º, porque os cenários estão muito próximos nessa faixa de vazão. Próximo, por favor. Esse gráfico aí mostra as vazões do trecho médio de São Francisco, destacando aí, né, o posto de São Romão. Hoje nós estamos com 543 metros cúbicos por segundo, uma ascensão, né? Ontem estávamos com 484, então uma leve ascensão por enquanto. O posto de São Francisco, que é o azul, nós estamos com 768 metros cúbicos por segundo, e a afluência a Sobradinho em torno de 1.900 metros cúbicos por segundo. Observem que, né, nós estamos recebendo, né, está chegando ao reservatório Sobradinho, a vazão que passou dia 27, mais ou menos, né, no meados, final de março, no posto de São Francisco. Tá? Então, estamos nessa fase alta. Por isso, quando eu destaquei as vazões incrementais voltadas a Sobradinho, eu falei isso, né, que estamos pegando essa água que já passou no montante há alguns dias atrás, e a tendência é recessão, como a gente pode ver nos postos, né? São Romão, o Rosinha em uma recessão, São Francisco em uma recessão, e aí essa mesma recessão nós iremos ver a partir de, né, agora, né, no reservatório de Sobradinho, tá? Então hoje estamos recebendo em torno de 1.900 metros cúbicos por segundo, com a tendência de recessão para os próximos dias. Próximo, por favor. Em termos de cenário de vazões incrementais a Sobradinho, nós, na primeira e segunda semana, nós temos a rodada do modelo CEPINS, acoplado com o SMAP, tá? Então, e com a chuva prevista dos modelos ETA e GFS. A partir do dia 20 de abril até o final de novembro, nós temos a chuva, na verdade, a rodada do SMAP, né, do modelo hidrológico SMAP, com a chuva histórica, né, a chuva dos anos de 2006 a 2018,
a média, na verdade, a média das vazões obtidas. Há também um outro cenário, né, um pouco mais conservador, com o período de 2014 a 2018, os últimos 5 anos, sim, os últimos 5 anos. E um outro cenário mais pessimista, né, uma chuva do ano de 2007, né, que é a pior, a vazão em função dessa chuva desse ano, né, a pior vazão obtida. Próximo, por favor. E a gente mostra esses cenários previstos, tá? Observe que nesse meio do ano aí as vazões são... Existe diferenças, a gente dando um zoom, a gente vê uma pequena diferença, mas as vazões são muito próximas, né? Muito em função dessa partida aí que a gente está... Essa previsão do meio do ano aí, esse período seco. O que abre realmente é a partir de outubro, que inicia o mês de transição, é que a gente começa a ver uma abertura entre os cenários. E aí a gente vê até o final, nós estamos naquele picozinho ali, né? E a tendência agora, né, é baixar bastante, como eu falei, baixando a média do mês, né, dos próximos dias, tá? A média do período de novembro desses 3 cenários, 424, 34% da MLT, terceira, todos os cenários deve equivaler ao terceira pior série da história. Aquela intermediária dos últimos 5 anos, 483 metros cúbicos por segundo, 39% da MLT. E um cenário um pouco melhor, né, 512 metros cúbicos por segundo, 41% da MLT. Próximo, por favor. Tá. Em função dessas vazões, né, afluentes previstas, próximo. E em função dessas defluências aí que eu estou mostrando para vocês, Três Marias, uma média de 318 metros cúbicos por segundo. Destaco que nós temos um novo cenário, né, solicitado, na verdade, pela CEMIG, apresentado pela CEMIG, em que nós, no dia 15 de abril, iremos aumentar para 180 metros cúbicos por segundo, no dia 20 de abril para 220 metros cúbicos por segundo, no dia 26, 240, no dia 2 de maio, 270, 19 de maio, 300, 9 de junho, 310, 19 de junho, 320, 5 de julho, 330, 25 de julho, 340 e, finalmente, o último aumento, né, até esse período de avaliação, 18 de agosto, para 350 metros cúbicos por segundo. Essa é a necessidade, segundo a CEMIG, do atendimento ao projeto Jaíba. Em termos de defluência, Sobradinho, né, aquela consequência, né, o que a gente define, na verdade, Xingó e Sobradinho é consequência em função daquela manutenção do nível de Itaparica, né, 30%. Xingó, então, 2 cenários nós iremos apresentar, um com 750, na verdade, é a manutenção do que estamos vindo, né, que é o 750, desse dia 8, hoje, até o final do mês, o 30 de abril, e um aumento para 800 metros por segundo a partir do dia 1º de maio, até o final do ano, né, até o 30 de novembro. Um outro cenário que estamos trazendo para vocês é em função da melhoria das condições hidrológicas, em função das condições da segurança de atendimento do subsistema Nordeste, é um aumento para os 800, na verdade é uma antecipação dos 800, no lugar de aumentar no dia 1º de maio, trazer esse aumento para amanhã, no dia 9 de maio até o dia, 9 de abril até o dia 30 de abril, e aí permanecer até o final do ano. Esses são os 2 cenários de defluência que iremos apresentar. Próximo, por favor. Em termos de Três Marias, nós podemos ver, né, o fechamento no mês de abril, 76,6, e a perspectiva para o dia 1º de maio, 79,6, em função do cenário, né, muito próximo dos 3 cenários, então devemos fechar aí alcançar, na verdade, no dia 1º de maio, com 79,6 do reservatório de Três Marias. E aí, atingindo, no dia 1º de dezembro, 54,9, considerando aquela pior série, 61,8, considerando aquela média dos últimos 5, que na verdade, né, dos 5 anos, e desconsiderando o ano de 2018, o último 5 desconsiderando o ano de 2018. E 63% considerando aquele melhor cenário, né? Resultado bem próximo dos 2 maiores. O próximo, por favor.
E aí, Sobradinho, a manutenção do que estamos vindo, né, a 750 até o final do mês de abril, e a partir do dia 1º de maio com os 800. E aí destaco, fechamos o reservatório de Sobradinho, atingimos no dia 1º de abril 42,4, devemos atingir no dia 1º de maio em torno de 47%, em função do cenário utilizado, né? E aí, no dia 1º de dezembro, iremos atingir 17,6, partindo daquela pior série, 21,7, considerando aquela média dos últimos 5 anos, ou 23,7, considerando um cenário um pouco mais conservador. Próximo. E aí o equivalente, né, juntando o equivalente São Francisco, tá? E aí 1º de abril também, 53%, 56, né, tem um arredondamentozinho aí, tá 56 e 57, só desse não está usando casa decimal, mas em torno disso, no dia 1º de maio, e aí para o dia 1º de dezembro, 31, pior cenário, 35, aquele cenário intermediário, ou 37, considerando um cenário um pouco melhor. Próximo, por favor. E aí eu mostro para vocês aquele outro cenário. Posso? Ô, Luana? Oi. Antes de você apresentar essa parte dos 800 a partir de 9, Joaquim, a gente podia entrar com aquela outra apresentação só para a gente contextualizar o motivo que levou a surgir essa proposta. Eu vou colocar na tela. Ok, Joaquim? Está na tela, pode ir. Ok, então, Joaquim, é o Neyton que está falando. Bom dia a todos. Só para a gente, então, a Luana já fez uma introdução em relação a essa proposta dos 800 a partir de 9 de abril. Só para a gente não poder contextualizar o motivo, então, dessa solicitação de se avaliar essa opção de se subir a diferença dos 800 a partir de agora. Esse slide aí foi apresentado, então, na última reunião, onde justamente mostra esse comportamento sazonal da geração eólica dentro do subsistema Nordeste. Ele não está atualizado até agora no início de abril, mas em meses de março e abril são os meses de pior desempenho em relação à geração eólica. Piores valores em termos de média e também maiores, vamos dizer assim, volatilidade em relação ao comportamento dessa geração eólica. Então, só para a gente contextualizar, esse cenário ele continua agora no mês de abril, tá certo? Essa volatilidade e a tendência de valores reduzidos de geração eólica. A consequência dessa redução de geração eólica, como já foi colocado também, leva à necessidade, então, para fechamento do balanço energético da região Nordeste, se buscar, então, a exploração dos limites de intercâmbio da região Nordeste e, consequentemente, lançar mão da geração térmica dentro da região Nordeste e, por último, como último recurso, para fazer, então, o atendimento da região Nordeste, se leva, então, em consideração o aumento da geração das usinas na bacia do Rio São Francisco. Da última reunião que nós tivemos aí no final de março para agora, né, 15 dias atrás, o ONS fez então desenvolver estudos adicionais em relação justamente para poder avaliar, sob o ponto de vista da confiabilidade do atendimento da região Nordeste, considerando então os cenários de eólicas reduzidos e, consequentemente, a configuração de máquinas existentes hoje dentro da bacia do Rio São Francisco e o despacho da geração térmica. Constatou-se que, em função de que a gente continua com um perfil de carga elevado e esse número mínimo de unidades geradoras estão sincronizadas em função da defluência de São Francisco, leva uma inércia no sistema do ponto de vista da operação elétrica, que há necessidade, então, de se reduzir os limites atualmente praticados em termos de recebimento de energia pela região Nordeste. E a consequência direta é a necessidade, então, de você a possibilidade de ter que lançar mão de maior volume de geração térmica e, consequentemente, também, a partir do momento de esgotamento desse recurso, lançar mão também da geração do São Francisco. Lembrando também que na última reunião, pode passar, Joaquim, a gente então já tinha apresentado mais ou menos esse cenário e conseguimos então fazer essa elevação dos 750, onde justamente no estado do domingos e feriados seria uma minimização dessa defluência de Xingó, com 2 unidades geradoras, e nos dias de segunda a sexta, uma elevação da geração dessas 2 máquinas, fazendo então com que a média da semana fechasse em 750, mas havendo então
uma expulsão maior em relação à geração de Xingó ao longo do dia da semana. A gente tinha visto, então, que do ponto de vista para o Rio, tinha uma previsibilidade maior em relação ao comportamento das defluências e flexibilizava também essa geração de Xingó com os 750 em relação aos 700 que vinha sendo feito anteriormente. À luz, então, do que a gente comentou dessa nova variação que o ONS fez em relação à condição de atendimento elétrico, a gente, então, considerando o que já foi apresentado em relação às expectativas de vazão na bacia, de chuva, as condições de armazenamento que a bacia foi vista de chegar ao final do mês de abril e já a implementação, então, da regra a partir do 1º de maio, né? A gente veio, então, apresentar uma solicitação de próximo slide, Joaquim. E a gente, então, elevar, já antecipar essa defluência dos 800, dado esse cenário que foi colocado, já a partir do dia 9 de abril, tendo em vista que o impacto dentro da geração de segunda a sexta-feira, como vocês podem observar, é que a gente poderia, então, passar a operar com 3 unidades geradoras em Xingó, em relação às 2, naquele período ali de 10 às 20 horas, onde ele agregaria não só a sincronização de mais uma máquina em Xingó, mas por questões de coordenação hidráulica da cascata, também levariam a possibilidade de sincronizar mais máquinas nas usinas de montantes, no caso ali do Complexo Paulo Afonso no Itaparica. Então, adicionando mais máquinas ao sistema, melhorando essa inércia do ponto de vista da operação elétrica e, consequentemente, podendo, então, se praticar limites de recebimento de energia para a região Nordeste mais elevados, que dariam aí também uma condição melhor do ponto de vista do atendimento à região. Continua também, do ponto de vista da previsibilidade, dada essa previsibilidade com os 800, continuaríamos aí do ponto de vista da regra de operação do São Francisco, que seria uma antecipação aí de 3 semanas, e a gente conseguiria, então, ter esse ganho do ponto de vista da operação. A Luana, então, volta agora, Joaquim, com o gráfico que vai estar mostrando, então, qual é o impacto em relação ao armazenamento da bacia, em relação também ao reservatório Sobradinho, né, tendo em vista que a coordenação passa por ele. Então, para a gente poder analisar esse impacto do ponto de vista energético, ela vai mostrar que ele não se mostra sendo muito significante em relação ao impacto por conta desses 50 metros a mais durante esse período de 3 semanas. Aí, Luana, com você. Desculpa, eu estava falando sozinha aqui, estava fechado meu microfone. Então, voltando, né, esse aumento, né, que o Ney falou, mostrou a importância dele, né, ser efetuado a partir do dia 9 de abril, né, e o que é que ele traz de impacto no início de dezembro, em função da pior série, nós alcançaríamos 17% de armazenamento, considerando essa pior série, 21.1, considerando aquela série intermediária, dos últimos 5, e 23.1, considerando aquela cenário um pouco mais alto. Só em termos de comparação, né, esse aumento, o que é que causaria, né, de impacto, né? 17.6 foi o armazenamento que eu mostrei anteriormente. Então, de 17.6 para 17, né, 0.6, né, e aí isso se reflete, né, nas outros armazenamentos, tá? Então, esse aumento de defluência a partir de amanhã, do dia 9, e não no dia 1º de maio, tem um impacto de 0.6 no armazenamento do reservatório de Sobradinho. Próximo, por favor. Só mostrar o equivalente, né, com esse aumento a partir do dia 9. 30%, considerando aquela pior série, 35% considerando a série intermediária e 36% considerando aquele melhor cenário. Tá? Eu posso comparar aqui também, em torno de 1%, é o mesmo, né, o mesmo 0.6 mostrado anteriormente. Ok, era só isso. Obrigada. Ok. Eu vou dar oportunidade à CEMIG, alguma consideração adicional a fazer nesse momento, a apresentação do ONS? Não, Joaquim, sem comentários. A Luana passou aquela programação que a gente tinha atualizado os estudos do projeto Jaíba, né? E a gente continua com essa programação, sim. Dia 15 de abril a gente já começa a aumentar a defluência da usina. Ok. Chefe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Com relação à proposta do ONS, a gente já tinha conversado com o chefe do ONS previamente, na sexta-feira, e voltamos a conversar hoje pela manhã, e estamos de acordo com a proposta apresentada, tá ok?
Agora, só faço uma ressalva com relação à defluência do reservatório de Sobradinho, né? Que, por enquanto, a gente está mantendo em 700 por conta do nível de Itaparica, que está bem acima dos 30. Está em 41%. Então, se a gente começar, a partir de amanhã, a implementar essa nova política de operação, que subiria de segunda a sexta para o patamar médio diário de 850 a 860 e sábado, domingo e feriado com 685 em Xingó, Sobradinho ficaria mantido os 700, a gente observando o armazenamento do reservatório de Itaparica. Tá ok? Ok. No sentido de antecipar qualquer rebaixamento abaixo de 30, que é a nossa meta, né? Isso, exatamente. Visando ao mínimo de 30%. Ok. Bom, eu vou dar uma rápida passada nos estados para ver a opinião. Começando pelo IGAN. Joaquim, sem consideração. Ok. INEMA. Bahia. Bom dia, Joaquim, tudo bom? Nós estamos analisando essa situação, concordamos, né, com a situação, mas claro, né, a depender das circunstâncias que mudam, inclusive o aumento da geração de energia eólica, a gente pode rediscutir também essa circunstância, não é isso? Isso. Inicialmente é isso. Sergipe? Olha, Joaquim, pelos dados que foram apresentados, nós concordamos aí com a proposta do INS para já operar os 800 metros cúbicos por segundo a partir de amanhã, né, dentro daquela programação que eles fizeram com relação à geração de energia. Ok. Eu vou só esclarecer um ponto que eu acho que é importante nesse momento. O que muda dos 800, como o ONS apresentou, e o que muda com relação à nossa resolução. Eu vou pedir que bote o gráfico que ele apresentou. Só um minuto. Não. Bom, a modulação que o ONS está apresentando, ela tem essa característica. Ele opera com 685 em algumas horas e depois 1.100 em outras horas. Pela nossa resolução, a diferença entre os dois é que há uma vazão mínima de 800, tá? Então, o que significa que esse detalhe aí dos 685 e 1.100, ele fica diferenciado, porque a nossa vazão mínima vai ser 800 metros cúbicos por segundo, tá? Só para entender e para ir começando a fazerem os estudos, né? Porque não tem dias com 685 e dias com vazões maiores. Ela vai ser com 800 todos os dias, tá? Então, é só para explicar bem isso, para que a nossa nova resolução ela diz esse aspecto, tá? Bom, eu pergunto ao comitê, alguma consideração? Comitê. Alô, Joaquim. Não, estamos acompanhando. É evidente que é uma boa notícia, né, para o período seco deste ano. Vamos acompanhar e administrar. Estão aí as propostas do setor elétrico. Eu também compartilho a opinião do INEMA no sentido de saber quando a energia eólica voltar a ter uma oferta maior, como ficaria então o cenário. Que agora estamos adiantando a defluência em função
não é, do período adverso para a eólica. Mas quando o período da eólica for favorável, como ficaria aí este balanço? Em segundo lugar, havendo aderência com a resolução, nós vamos seguir a resolução ou há alguma proposta superveniente a isso, enfim. São essas dúvidas que nós queremos esclarecer aqui. É isso. Tá, eu vou só pegar 3 slides e vou fazer uma rápida apresentaçãozinha, tá? Primeiro é esse slide aqui que o ONS apresentou hoje, tá certo? Se vocês olharem, ele tem 2 características principais. Ele tem o que acontece em maio e junho, você nota a diferenciação dos cenários, né? E o que acontece depois de novembro também você nota a diferenciação dos cenários. O que acontece entre junho e novembro, tá certo? Outubro principalmente, você não vê mudança. Por quê? Porque aí é quase que previsível por conta da descarga de base, e é isso que se verifica, mesmo mudando os cenários de vazão que são considerados, de chuva e, consequentemente, de vazão que são considerados, né? Então, qual é a diferença? E aonde está, e para explicar depois na sequência, os números conflitantes em relação ao final do período seco. É exatamente que no ano do pior do histórico, não houve período chuvoso em outubro, novembro. Outubro e novembro foi seco totalmente. Ou seja, aquela transição que é a passagem do período seco para o período úmido não aconteceu nesse ano que foi considerado o pior do histórico. Tá certo? Os outros anos todos acontece uma transição. Mas nesse ano especificamente, não houve transição, tá? Nós estávamos no auge da seca e nesse cenário que foi colocado não houve essa transição e continuou seco como se nada tivesse acontecido nos meses de outubro e novembro. Aí vocês veem a afluência tão baixa. E qual é o rebatimento disso nos gráficos? O rebatimento disso nos gráficos é que no mês novembro para dezembro, né? Outubro, novembro, dezembro, você nota aí até 1º de dezembro que as vazões continuam a cair, como se não tivesse acontecido nenhum período chuvoso. Você vê que o sistema, que é esse vermelho, ele continua como se não tivesse acontecido a pré-estação, tá certo? Não tivesse tido chuva nenhuma em outubro e novembro, tá? Esse é o cenário pior. Para esse cenário de não termos a pré-estação, que é o pior do histórico de 80 e tantos anos, aconteceu uma vez isso, tá certo? Nós iríamos para 17%, tá? Com a média, né, dos piores, quer dizer, dos últimos anos foram anos muito ruins, tá certo? Mas mesmo assim, com a média desses 5 piores, tá certo? O nosso cenário já é 21%, tá certo? E com a média de todos os anos, dos 80 e tantos anos, vai para 23%. Então, o que podemos dizer é o seguinte, ninguém pode chegar a dizer, vai acontecer no final, de novo, não ter chuva. Ok, então isso está considerado. Mas a chance disso acontecer, ela é uma em o período todo de dados, uma em 80 e tantos, tá certo? Mas está mostrado aí, está mostrado para depois a gente não dizer que não considerou o pior cenário, tá certo? Mas considerar a média dos 5 últimos anos, que são anos muito ruins, tá certo? Que foram 5 anos muito ruins, já é um cenário muito pessimista também, tá certo? E leva a 21%, tá? Então, o que é que significa? Significa que nós estamos naquele patamar que nós achamos adequado, que operar o sistema sempre acima de 20%. Sempre acima de 20%. Há uma grande perspectiva de nós obtermos esse patamar ao final do período seco. E aqui, a mudança de perspectiva, tá certo?
nós vínhamos com essa perspectiva aí, ó. Nossa perspectiva aí era que foi apresentada, que causou todo uma situação de, vamos dizer, de certa forma de preocupação, mas foi quando esse gráfico foi apresentado, que, por exemplo, no mês de maio, na passagem de março para maio, se vocês já forem acompanhando, nós perderíamos água em Sobradinho em vez de ganharmos água em Sobradinho. Nós sairíamos de 40, tá certo? E iríamos para 39, perdendo água em maio ainda, tá certo? Só para ter ideia de número, hoje, nós estamos hoje acima de 44%, tá certo? Então, esse é um ponto importante, que essa previsão que levava a termos 12%, que tanto preocupou as pessoas que estavam ligadas diretamente ao reservatório de Sobradinho, essa situação, de alguma maneira, se inverteu. Estamos hoje, pelo menos já na perspectiva futura, para o pior cenário, esse vermelho, 5 pontos percentuais acima em relação a esse cenário que foi apresentado em março, certo? Fevereiro para março. Tá? Então, dito isso, eu passo para os demais participantes. Quem gostaria de comentar? Alguém tem alguma consideração inicial sobre essa discussão? Já que eu tenho uma consideração... Sim, professora. Pode parecer bomba, mas é de professora mesmo. É que eu uso muito esse material didaticamente. E esse gráfico, às vezes, faz confusão, porque o eixo de Y não tem nada escrito. Por exemplo, que é a vazão, o volume no reservatório contra um volume. Então, às vezes, ele faz confusão para quem... Entendeu? Quando eu passo percentagem de volume útil. Percentagem de volume útil. Tá ok. Tá, seja de Três Marias, seja de Sobradinho, ou seja do sistema equivalente. Tá bom. Dependendo do que for apresentado. Tá? É percentagem de volume útil. Percentagem de volume útil. Ok, obrigado. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, só para explicar também outra coisa que é importante, é que a nossa resolução, inclusive vocês viram que foi publicada, fixa um valor mínimo de 550 metros por segundo, é o patamar mínimo que tem que ser obedecido. E qualquer coisa que o setor elétrico venha a fazer, ele tem a liberdade de fazer como agente operador. O que nós aqui estamos fazendo sempre é recomendando a prudência nessa atual hora. Então, embora legalmente, vamos dizer, em termos de resolução, o ONS pudesse aumentar essa vazão por conta dessas contingências elétricas, não sei o quê, há sempre um bom tom de eles virem aqui e apresentarem e justificarem por que estão fazendo isso, né? Então, acho que é importante que todos compreendam isso também, no sentido de que a nossa resolução estabelece sempre patamares mínimos, mas a responsabilidade do agente operador é mantida. Quer dizer, ele sabe o que tem que fazer de melhor para manter também uma outra variável, que é a segurança do setor elétrico, e não haver nenhum risco de desabastecimento para a região Nordeste, principalmente numa hora que nós estamos numa certa melhora em relação às condições passadas. Ficou uma pergunta do Anivaldo, que ela é importante. O Anivaldo colocou o que acontece com as térmicas, ou com o sistema, né, Nordeste, quando as eólicas entram, né? As eólicas entram, aumentando o padrão de geração eólico, alguma coisa tem que diminuir, tá certo? Para compensar. Pela nossa resolução, não pode diminuir a hidráulica, porque esse é um patamar mínimo que tem que ser mantido. Então, eu não sei se Ney ou Vinícius podem explicar o que é que vocês pretendem reduzir em relação à entrada de mais eólicas e a manutenção do patamar mínimo das hidráulicas. Joaquim Ney. Então, só para complementar o que você já colocou, lembrando então que a gente comentou que o fechamento do nosso energético hoje da região Nordeste, eu tenho um requisito, que é a carga ser atendida,
eu tenho uma defluência mínima do São Francisco, que acaba entrando como sendo uma inflexibilidade hidráulica da cascata. Aí eu puxo o limite de recebimento de energia da região Nordeste e faço fechamento em cima da geração térmica. E caso haja esgotamento da geração térmica, eu lanço mão da geração do São Francisco adicional para fazer o atendimento da região Nordeste. O que vai acontecer? Historicamente, nós estamos nos meses de menor desempenho da geração eólica, que é março, e abril já começa a se observar uma transição, dependendo, então, de como se comporta aí, em termos meteorológicos, as condições dentro da região Nordeste, que ainda podem trazer algum tipo de perturbação em relação aos ventos e, consequentemente, em relação à geração eólica. Já a partir do mês de maio, já começa a haver gradualmente um aumento da geração eólica por conta até desses sistemas meteorológicos, começam a não ter mais esses sistemas e aí leva uma perenidade, um comportamento estável em relação aos ventos na região Nordeste. A consequência é, a partir do momento que começa a se elevar a geração eólica na região Nordeste, vai se reduzindo, então, primeiramente, em relação à necessidade de espaço térmico para fazer o fechamento do balanço. Então, começo a reduzir essa geração térmica, até que vai chegar um momento, nos meses de maior desempenho da geração eólica, em que você passa a ter até uma redução do recebimento de energia da região Nordeste, e podendo, inclusive, nos meses de maior desempenho, você passar a região Centro-Nordeste ser exportadora de energia, por conta, então, desse desempenho da geração eólica. Só para exemplificar, no ano passado, chegamos a ter média de geração acima de 6.000 da geração eólica. 6.000, 7.000 megawatts. Hoje, estamos aí, como foi mostrado no gráfico, gerações até em média diária menores que 1.000. Isso leva, então, ao aumento de recursos. E aí a consequência é que, como você colocou, conforme a definida da geração mínima, da defluência mínima de São Francisco, ela não tem alteração, né? E o impacto se dá, então, primeiramente na geração térmica e depois, em segundo momento, em relação à redução da necessidade de importação de energia da região Nordeste, até, em última instância, a região Nordeste passar a ser exportadora de energia. Ok, isso aí. Obrigado pela explicação. Eu não sei se, Anivaldo, você conseguiu, vamos dizer, compreender o que ele falou na íntegra, mas ele colocou que o São Francisco, em tese, se não tivesse uma limitação, como nós temos na nova resolução, de 800 metros cúbicos por segundo, quando chegasse na fase de que a eólica está no máximo, a geração já está também com esses 800, superando a carga junto com as eólicas, ele pediria para baixar a vazão, tá certo? Pediria para baixar a vazão de São Francisco. E no nosso caso, é considerado hoje, vamos dizer, pela resolução, inflexível, quer dizer, ele tem que manter os 800 e não tem esse pedido de baixar a vazão e vai ter que alocar essa geração em outras regiões do Brasil, tá certo? Mas não vai ter redução na vazão de São Francisco motivada por aumento nas eólicas. Isso. Alguém mais gostaria de comentar? Então, eu acho que é importante, então, olharmos os horizontes futuros. Que nós temos em programação? A agência está programando para o dia 30, e eu queria que vocês anotassem essa data, 30 de abril, tá certo? Uma reunião que vai marcar, tá certo, o início, vamos dizer, da entrada em vigor da nossa nova resolução, tá certo? A nossa resolução, ela tem uma condição implícita nela que a Agência Nacional tem que fazer um comunicado, tá certo? Que o sistema, tá certo, vai operar, já está em condições de operar sobre as novas regras. Operar sobre as novas regras não é dizer que a bacia voltou à normalidade, é que as condições mínimas para atendimentos da resolução são possíveis serem atendidas. E quais são as condições mínimas de serem atendidas? Basicamente, as vazões mínimas a serem liberadas pelo reservatório, seja Sobradinho 800, seja Três Marias 150, e essas condições mínimas são possíveis de serem atendidas no período, né? Então, isso faz com que a nossa resolução ela entre em vigor, tá certo? Que ela foi feita tanto para abranger
a situação normal de operação do sistema, como também a operação extraordinária em relação à escassez. Então, ela foi feita já incorporando todas essas variáveis dentro da mesma resolução. Então, não vai ficar tendo resoluções com quebra de restrições, né? Então, esse é um ponto importante. E não, a entrada em vigor da resolução não diz a bacia voltou à normalidade. Não. Voltou a ter as condições mínimas para ter regras estáveis. É isso que é o sentido da nossa resolução. Então, a reunião deve ser do dia 30 de abril, tá certo? Para emissão do comunicado. Nós vamos fazer um esforço, inclusive, para que essa reunião tenha uma presença maior em relação à questão dessas nossas últimas reuniões, e que as pessoas que puderem participar, inclusive presencialmente, seria importante no sentido de tirarem todas as dúvidas e todos os questionamentos sobre a entrada da nova resolução, tá? Então, eu gostaria que vocês anotassem essa data, 30 de abril. Nós vamos ter reuniões ainda desse tipo que nós estamos fazendo no dia 22, tem a nossa reunião do dia 22, mas na sequência, no dia 30, que é uma terça-feira, fugindo até a data que nós fazemos sempre a reunião, nós faríamos a reunião de consolidação para uma avaliação de tudo que foi feito nesses últimos anos e uma explicação a mais sobre a nova resolução, e emitiríamos o comunicado ANA no dia 30, tá certo? Que vigoraria, então, a partir do dia 1º de maio, tá? Bom, também nós temos programado a agência, no intuito de dar mais transparência a todas as suas ações, nós estamos programando também para o dia 16, gostaria que vocês anotassem, uma reunião que vai tratar do tema qualidade de água do São Francisco, Paraupeba, Três Marias, face ao desastre de Brumadinho. Nesse momento, todos os esclarecimentos que forem possíveis de dar, técnicos, pelos entes que estão trabalhando nesse assunto, serão colocados. Então, vai ser uma reunião específica, tá certo? No dia 16 de abril, ao mesmo sistema que nós estamos fazendo hoje, por videoconferência, com também a possibilidade de apresentação presencial aqui, das pessoas participarem presencialmente. Então, no dia 16, todas as informações que a agência tem e que os parceiros também, agentes, gestores e outros, têm sobre a questão de qualidade de água decorrentes do desastre de Brumadinho serão aqui colocados. Essa reunião deve ter um horário de início antecipado em relação às 10 horas, para dar tempo de cobrirmos todos os temas que serão objeto de discussão. Então, 2 reuniões vão acontecer extraordinárias esse mês. Uma no dia 16, sobre a qualidade de água em decorrência do desastre de Brumadinho, e a segunda no dia 30, que tem a ver com a entrada da nova resolução em condições adequadas, tá certo? Bom, dito isso, nós vamos pedir, vamos mandar os ofícios correspondentes, como sempre fazemos, mas também pedir o apoio de vocês no sentido de trazer o máximo possível a representatividade para essas 2 reuniões que entendemos ser de muita importância para a bacia. Dito isso, está em aberto aí para alguém fazer considerações. Por favor. Alô? Pode falar. Não, é o seguinte, a reunião de 16, vocês já teriam a pauta, quem vai fazer as apresentações, o IGAN, creio eu, que é uma das... Tem o IGAN, tem a Vale, tem a ANA, tem a Agência Nacional de Mineração, tem vários atores que vão fazer a apresentação aqui. Certo, tá? Ok. Mas vai tentar trazer todas as informações disponíveis para esse ambiente aqui. Eu gostaria que o comitê do Paraupeba fosse também convidado.
Ok, como convidado, sim. Então, não tem problema nenhum. Poderemos fazer um convite específico para ele. Ok, obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Igan, se você tiver alguma notícia com relação a como estão as condições de Três Marias, essa é uma oportunidade, já dentro dos assuntos de natureza gerais, se você quiser comentar nesse momento. Tá, Joaquim, a gente tem um panorama geral aqui sobre o monitoramento que a gente tem realizado aí, até em conjunto com os parceiros, CPRM, a própria ANA e a Copasa, né? Assim, o último boletim nosso emitido, inclusive vai ser publicado hoje, a gente tem os dados dele aqui. Com relação a Três Marias, as condições são as mesmas do último boletim. Eu posso passar aqui rapidamente o que a gente tem identificado. Com relação aos nossos pontos de monitoramento diário, que é um ponto que a gente tem no remanso ali do reservatório de Retiro Baixo, um ponto após o reservatório de Retiro Baixo e antes de receber contribuições de um afluente que é o Ribeirão do Gomes, que é um afluente importante aí com relação ao aporte de material para dentro da calha do Paropeba e também, consequentemente, a montante do reservatório de Três Marias. Esses 3 pontos, a montante a Retiro Baixo, a gente denomina ele BPE 5, é o especial 5, o que está no Ribeirão do Gomes é o BPE 9, especial 9, e o que está após o encontro do Gomes e antes de Três Marias, ele é o ordinário nosso 99, que a gente já tem a série histórica desse. Esses 3 pontos nós estamos monitorando eles diário. Os dados que a gente já tem do laboratório até o dia 3/4, deve estar chegando mais dados para a gente vai, à medida que for chegando, publicando. E aí, com relação, por exemplo, à turbidez, a gente tem identificado um decréscimo aí dos valores. Por exemplo, afluente a Retiro Baixo, nesse ponto especial 5, de 97,4 do dia 1º, ele baixou para 63,9 no dia 3, e jusante no ponto BPO 99, que fica depois de Retiro Baixo e antes de Três Marias, inclusive recebendo a água aí do Ribeirão do Gomes, ele diminuiu de 39,7 UNTs para 32,4 UNTs. Quando a gente passa para metais, manganês, ferro total e alumínio, a gente identifica algumas violações considerando o valor de referência da classe 2 da CONAMA 357 e também da deliberação normativa 0108 aqui do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tá? Nesse ponto montante a Retiro Baixo, houve violações, o valor, por exemplo, de manganês está 0,1488 mg por litro de manganês no dia 1º, entretanto, no dia 3 diminuiu um pouco para 0,1232. Depois de Retiro Baixo, nesse ponto ordinário 99, não identificamos violações, tá bom? Agora, ferro total, nós temos violações nessas 3 estações que a gente está monitorando diariamente. Montante a Retiro Baixo, nós encontramos 1,41 mg por litro. Pós-Retiro Baixo, 2,44 mg por litro, mas esse tributário que tem aí do Paropeba, o Gomes, que está depois de Retiro Baixo e antes de Três Marias, e não tem influência do desastre que aconteceu em Brumadinho, ele está trazendo, só para os senhores terem ideia, de ferro total, 3,34 mg por litro. Então, soma-se ao que já tinha na cara do Paropeba, então depois de Retiro Baixo tem um valor ainda alto de ferro total, porque a gente está aí com 2,44, mas a gente tem identificado que esse afluente está trazendo bastante ferro total, que pode ser outras atividades ou pode ser até mesmo questões do próprio background da bacia. Com relação a ferro dissolvido, o maior valor que nós encontramos, e também é uma violação com relação ao parâmetro de classe 2, foi nesse ponto montante a Retiro Baixo, 1,049 mg por litro, e após
o reservatório de Retiro Baixo tem esse Ribeirão do Gomes e ele está contribuindo com 1,532 miligramas por litro de ferro dissolvido. Então, nesse tributário, tem mais ferro dissolvido do que na própria calha do Paraopeba. Alumínio também identificamos violações, o maior valor encontrado foi a montante a Retiro Baixo, 0,459 miligramas por litro de alumínio, e após o reservatório de Retiro Baixo, no ponto ordinário 99, ele diminui para 0,162 miligramas por litro de alumínio. Com relação a metais pesados, nessas estações diárias, o único metal pesado que teve violação foi o cobre dissolvido no dia 3/4, no ponto ordinário 0,99. O valor encontrado foi de 0,0538 miligramas por litro de cobre dissolvido, tá? Então há uma violação aí de metais pesados. Os demais metais pesados, chumbo, mercúrio, não foi identificado violações, estavam abaixo do valor de detecção do valor de referência, tá? Quanto às estações que a gente está monitorando semanalmente, o último dado que nós temos é do dia 1º de abril, 1/4. Com relação à turbidez, o maior valor que nós encontramos, porque aí as estações que a gente está monitorando semanalmente, elas estão desde a confluência do ferro-carvão, que é o curso hídrico que recebeu o maior impacto com relação ao desastre de Brumadinho, até esse ponto especial que está no remanso de Retiro Baixo. Então, foi o maior valor de turbidez identificado nesse trecho foi 95,7 a 251, pessoal. O valor que nós encontramos aqui, o menor valor nesse trecho, o menor, foi 95,7 de turbidez, que encontra-se a 251 quilômetros de distância do local do desastre. E o maior valor que nós encontramos é no ponto especial 2, que está a 19 quilômetros, próximo à captação em Brumadinho da Copasa. E o valor de turbidez encontrado nesse ponto, para o dia 1º de abril, foi 194. Então, nesse trecho, o único ponto que não houve violação com relação à classe 2 foi nesse ponto a 251 quilômetros, tá? O restante todos tiveram, mas a maior valor que nós encontramos foi de 194 UNTs de turbidez. Manganês, nós tivemos violações em todas essas estações que estão nesses trechos, e o maior valor deparado foi nesse ponto de monitoramento a 19 quilômetros, que está próximo à captação da Copasa, que foi de 0,599 miligramas por litro de manganês. Com relação a ferro, também tivemos violações em todas as estações nesse trecho, e o maior ponto que nós encontramos foi a 251 quilômetros, no 0,78, que deu 0,716 miligramas por litro de ferro dissolvido. Alumínio, também violações em todas as estações, e o maior valor encontrado foi na estação a 251 quilômetros, que deu 0,398 miligramas por litro. Com relação às estações que a gente monitora semanalmente, que o último dado que eu estou trazendo aqui é de 1º de abril, não encontramos metais pesados, tá bom? Somente na cobre, nas estações que a gente está monitorando diariamente. Com relação a pH, oxigênio dissolvido, sólidos suspensões totais, sólidos dissolvidos totais, não encontramos violações nessas estações, e esse é o boletim que a gente vai publicar daqui a pouco, que já vai constar no nosso site, tá? E à medida que a gente for encontrando aqui, recebendo mais resultados, a gente vai emitindo as informações também para os senhores. Estamos aí abertos às perguntas e questionamentos. Ok, só para entender, essa é uma apresentação que nós sempre fazemos, né? Mas que vai ter uma reunião específica com mais detalhes, com tudo isso sendo mostrado, e com com convite especial para as pessoas que quiserem ter mais detalhes, ver as coisas de uma maneira mais rigorosa, ter também a presencial aqui na própria ANA, para tirar as dúvidas que forem necessárias antes ou depois da reunião, tá certo? Que vai ser dia 16, tá? Bom. Joaquim, o IGAN confirma a participação e presença aí na reunião do dia 16.
Tá certo, ok. Isso é importante que vocês pudessem estar aqui presencialmente no sentido de ser ponto de convergência e tirar todas as dúvidas que houverem sobre esse tema. Como você mostrou, há um certo descompasso de informações, principalmente porque as pessoas não sabem da existência como é o nome do riacho, como é o nome? Gomes, Ribeirão do Gomes. Ribeirão do Gomes. E atribui todo a turbidez no Paraupeba, jusante de Retiro Baixo, a passagem por Paraupeba, do rejeito pelo reservatório de Retiro Baixo. E vocês estão afiançando que isso decorre de um ribeirão que é um afluente que entra após Retiro Baixo e não que vem de Retiro Baixo. Essa foi a análise principal que você fez, foi? Confere, Joaquim. Na verdade, é um curso hídrico que tem um aporte de sedimentos, de materiais para a área do Paraupeba significativo. Na hora que a gente analisa os dados, tanto desse ponto no Paraupeba que está jusante essa confluência, com os dados desse Ribeirão do Gomes, a gente vê uma correlação direta em termos de alumínio, de turbidez e de ferro. Então, assim, com certeza é um contribuinte aí significativo no processo. Claro que o IGAN não descarta a possibilidade, por exemplo, de um momento futuro a pluma chegar, o material lá de Brumadinho chegar também e acabar intensificando essa questão. Mas no momento o IGAN interpreta que o que está acontecendo de violações nesse ponto, que está a montante a Três Marias, ele tem a resposta nesse Ribeirão do Gomes, que traz bastante material para a área do Paraupeba. Eu não queria estender muito, porque o foco dessa reunião realmente é mais dar uma informação, e todas as dúvidas eu acho que vão ser tiradas nessa reunião do dia 16, tá? Mas alguém tem alguma consideração? Assunto geral que gostaria nesse momento de comentar? Sim, Joaquim. Aníbal. Sim. Eu queria só informar que o nosso comitê vai ser representado também a partir de agora, quando necessário for, pelo Dr. Leonardo Mitre, que será o nosso consultor para esses assuntos de quantidade e qualidade de água no Rio São Francisco. E ele, inclusive, já passou pela Agência Nacional de Águas, é hidrólogo, com mais de 20 anos de experiência em consultoria, portanto, uma pessoa que nós procurávamos e que poderá nos ajudar do ponto de vista, sobretudo, da ótica dos usos múltiplos. Portanto, eu queria só apresentá-lo, ele vai nos acompanhar e contribuir também nesse debate. E, finalmente, só para ter uma informação rápida do IGAN, como está a situação das captações para abastecimento humano, se elas continuam ainda interditadas até Pompéu. Era só essa a pergunta rápida que eu queria fazer. Bom dia, Nivaldo. Só um minuto. Eu reforço o pedido, vamos dizer, o convite para a participação presencial de vocês nessas duas reuniões, dia 16 e dia 30, né? Principalmente a do dia 30, que você também contribuiu para o processo da entrada em vigor da nossa resolução, né? Então, se você pudesse ver aí com o comitê, você, o representante do comitê, essa reunião era importante, do dia 30 principalmente, tá? Bom, IGAN. Nós nos faremos representar sem dúvida e quero aqui, inclusive, elogiar como bastante positiva essa reunião do dia 16. Isso nos ajuda muito, visto que a consolidação de informações oficiais é um instrumento importante para diminuir o grau de ansiedade e deixar o horizonte mais claro quanto do ponto de vista dos prognósticos. Portanto, não só apoiamos, como estaremos presentes a essa reunião. Obrigado. Iga. Bom dia, Nivaldo. A recomendação de uso
da água ainda se mantém, né? Só reforçando que ela é feita aí pela Secretaria Estadual de Saúde, e hoje está interrompido o uso da água bruta do Paraopeba para as diversas finalidades, irrigações, consumo humano, dessedentação de animais. Bom, então, dentro da nossa programação, o convite para a reunião extraordinária do dia 16, que é uma terça-feira, vocês vão receber o convite, todos que participam aqui nós vamos mandar o convite. É importante porque no convite tem a sala, o número da sala que vai ter a reunião, esse tipo de coisa, que deve ter um endereço de ID até diferente da nossa reunião normal aqui. Então, só para vocês ficarem atentos a isso, tá? Convidá-los para, se puderem, os que puderem presencialmente, na dia 16, e a nossa próxima reunião dessa sala de crise para a discussão desses assuntos que nós tradicionalmente discutimos, está marcada para o dia 22, tá? E essa do dia 16... Joaquim, só uma pergunta. Haverá, nessa reunião do dia 16, também a possibilidade por videoconferência? Sim, claro. Por videoconferência também. Tá? Ok. É igual a que está aqui hoje, tá? Apenas as pessoas que tiverem interesse em aprofundar o detalhamento, já que a reunião termina e sempre fica alguma coisa a mais de dúvida ou qualquer coisa, as entidades vão estar aqui para facilitar o contato e tudo mais, tá? Mas vai ser igual como estamos fazendo hoje, por videoconferência também, tá? Mas estamos só colocando essa parte, principalmente para os órgãos gestores e comitê que gostariam de obter informações adicionais e contatos adicionais, tá? Então, estamos colocando esse desejo também, que se puderem vir presencialmente, seria mais importante também, tá? Bom, então, dia 22 é nossa reunião tradicional, e aqueles que quiserem participar da reunião do dia 16, tá certo? Nós vamos mandar o convite para todos, e aqueles que puderem e quiserem estão convidados, tá? Então, muito obrigado e até outra ocasião.